Mano, a concentração de soluções é um jeito que a gente usa para poder exprimir a relação. É só isso, tá? A quantidade que tem de um soluto em um solvente ou em uma solução. Para isso, eu falo para o pessoal, o que é fácil usar, geralmente, para medir solução, medir soluto no dia a dia? Cara, eu penso assim, se eu medir na minha casa água, eu uso volume. Se for fazer alguma receita específica, eu posso usar uma balancinha para medir a massa. Então, massa e volume é mais fácil de medir. Só que como eu sei a massa molar, sabendo a massa eu posso achar mol. Então, volume, massa e mol são as três grandezas principais que você trabalha para medir quantidade de coisas. Tá? Na verdade, vou até enfatizar, quantidade por definição é só mol. Mas a massa é um jeito de exprimir indiretamente a quantidade. E o volume também é um jeito de exprimir indiretamente a quantidade. Beleza? Então, essas três grandezas vão abarcar todas as relações de mol. Aí eu falo o seguinte, ó. São três grandezas. Você vai comparar elas para soluto e elas para solvente, eu vou ter 9 combinações. Né? Tipo, massa por massa, mol por mol, volume por volume. Massa por volume, mol por volume, eu posso inventar. Só que dessas 9 combinações, 3 não fariam muito sentido. Que seria volume por. Desculpa, volume por massa, volume por mol e volume e mol por volume. Ó. Não, volume por mol. Volume por mol, massa por mol e. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Ó. Volume por massa. Eu sei. Volume por massa, volume por mol e massa por mol. Não faz tanto sentido fazer assim. Então eu foco só em 6. O que muda delas, pessoal? Geralmente, eu até botei aqui uma lembrança do cogumelo do Mario para vocês. Eu costumo usar, alguns livros costumam usar códigos, tipo, o que eu botei, que TV, que é o título em volume, é uma concentração que a gente vai ver, é o volume do soluto sobre o volume da solução. Tá? Como é que eu sei isso? Eu posso escrever que é volume do soluto, tá? Ou escrever V1. 1 é o código universal para soluto em fórmulas de concentração. Quando não tem índice igual V aqui embaixo, estou falando da solução. Então repara que quase todos aqui é solução, tá vendo? Só que eu posso deparar com um dado, por exemplo, que é a molaridade, que é uma concentração também, que ela é mol de soluto, N1, sobre massa de solvente, que poderia botar também M2 no lugar. Então, eu prefiro escrever soluto solvente, tá? Ou não escrever, se for solução, mas se você pode também usar o do código 1 e 2 para se referir a cada um caso. Agora eu vou te mostrar aqui as aplicações de cada uma delas e fazer um exemplozinho curto para você entender qual é a lógica que passa por trás disso, tá? Tudo aqui, pessoal, é uma relação de proporção. É quanto tem de tal coisa de soluto para quanto tem de tal coisa de solução ou de solvente. Belezinha? Não tem nada complicado aqui. Primeiro que eu vou falar, título em volume, que ela é simples. Eu posso exprimir isso aqui em porcentagem ou em fração, igual eu botei para você aqui, tá? Ela é a razão do volume que eu tenho do soluto sobre o volume da solução. E aí, deixa um exemplo para você fazer aqui. Ó. Qual o título em volume percentual e fração de etanol para uma solução contendo 192 ml de etanol e 200 ml de água? Cuidado para você não empolgar, tá? Fala assim, mestre, tá fácil. Isso aqui não tem muito mistério, não. Porque é etanol com água, beleza. Só tem um detalhe. Quem que é o V1? Bom, V1 é o soluto que tem a menor quantidade, o etanol. 192 ml. Só que você vai empolgar e falar assim, tá, mas então a solução é 200 ml, né? Não. Solução é tudo. Soluto mais solvente. É 392 ml nesse caso. Eu nem fiz essa conta antes, tá? Então, se eu pegar esse cara aqui e for fazer a continha básica dele, vou fazer ao vivo para vocês aqui, ó. 192 sobre 392 vai dar um valor de 0,489. Não, 0,4897. Então, esse aqui é 0,49. Ou 49%. Esse é o título em volume, tá? É muito comum o cara falar fração em volume também. Não está errado, não. Tá bom? Pode aparecer para você. Então, aparece muito, tá? E é muito comum usar isso aqui para soluções líquidas, onde o soluto é líquido e o solvente é líquido também. Beleza? Chique.
Título em massa, pessoal, mesma lógica, tá? Eu peguei esses aqui que são os mais fáceis, é volume por volume, massa e mol por mol. Título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Também escrevo em fração ou em porcentagem. Como é que eu aplico isso aqui? É muito comum quando eu tenho um material, uma solução sólida, onde os dois são sólidos, tipo um cristal, uma rocha assim, e eu vou calcular a porcentagem que eu tenho de um componente. Tá? Então vamos ver aqui, ó, tem um exemplo para a gente fazer. Qual que é a massa de soluto presente em 150 gramas de solução sólida com 30% título em massa? Aí é uma coisa legal. Quando eu vou fazer a conta, pessoal, eu não uso a porcentagem. Tá? Não uso 30%. 30% é o quê? 30 sobre 100. Tá? Pode usar assim. Ou usar 0,30. Que vai ser a massa do soluto. Vou botar M1 para se acostumar também com essa técnica. Sobre a massa de solução, que é 150. Aqui está fácil. Vai ser 150 vezes 0 vezes 3 dá 450, dá 45. 45 gramas de soluto. De boa. Sem grandes problemas. Sem grandes problemas. Então, multipliquei 150 por 0,3, achei a massa do soluto presente. Então, é muito prático. Tá? Essas duas são muito práticas. A terceira, que não é título em mol, tá? Ela é chamada de fração molar. O símbolo dela é X. Tá bom? Ah, uma coisa importante, não falei. Alguns livros ainda trazem, aqui, ó, título em volume, com esse símbolo aqui. Vou fazer para vocês verem. Também é possível, que é o tal. Tá? Pode ser isso aqui também. E o título em massa pode vir também como tal M. Tal é mesmo do trabalho que se usa na física, tá? Então, pode aparecer. Fração molar, o símbolo é X, galera. A lógica é mesmo do antes. A fração é o número de mol absoluto sobre mol de solução. Não tem muito mistério. Isso aqui é muito comum usar para gases, tá? Para soluções gasosas, porque o volume é proporcional a mol. Então, eu consigo saber a quantidade de matéria presente ali de acordo com o volume que eu tenho ou com o mol que eu tenho. Tipo clássico de questão. Quantos mol soltos estão presentes em 15 mol de solução com fração molar 0,10? De novo, ó. 0,10 ou 10%, transformado em 10 sobre 100, vai ser igual a número de mol do soluto sobre 15 mols de solução. Isso vai me dar aqui em 1, vai ser 1,5 mol de soluto. De boa, direto e sem problemas. Tranquilo? Bonitinho? As três primeiras muito fáceis, tá? Elas caem pouco no geral, pessoal. Essa aqui e a próxima, se não me engano, são as que mais aparecem, tá? Concentração comum. Essa aqui aparece muito, é muito usada porque ela é prática. Olha o que ela relaciona: massa do soluto, posso medir massa de coisa em casa com balança, e volume da solução. Repara, pessoal, é uma coisa boba, mas o volume da solução é mais fácil medir que o volume do solvente. Porque assim, se eu tenho um recipiente de 1000 ml cravado com a marquinha aqui, eu boto lá meu soluto antes, meus 10 gramas de soluto, sei lá, e vou botando água ou outro solvente, eu consigo ver exatamente a hora que chega na marquinha. É mais fácil praticamente fazer isso. Se fosse 100, 1000 ml de solvente, ter que medir os solventes com exatidão, medir o soluto com exatidão, transferir um para o outro, transferir duas coisas gera mais perda que transferir uma só. Então, se você monta tudo no mesmo recipiente, você tem menos perdas e mais eficiência no processo. Por isso que é mais prático já usar volume de solução. Tá? Aqui, geralmente, o pessoal fala que concentração grama por litro. Mas não é obrigatório usar grama por litro, não. Pode ser miligrama por litro, grama por ml. É alguma coisa de massa sobre uma coisa de volume. Tá? Casos clássicos. Qual o volume de uma solução meio grama por litro contendo 10 gramas de soluto? Se eu sei o C e sei o M1, eu acho que é brincando, né? Então, meio grama por litro vai ser igual a 10 grams sobre V. De forma que V vai ser 10 sobre 20, 10 sobre meio, que vai dar 20 litros. Beleza.
Chique. Esse é o grama por litro. Lindo, maravilhoso. Prático e fácil. Aparece pra caramba, tá? E uma das coisas que mais aparece pra gente é transformar grama por litro em mol por litro ou mol por litro em grama por litro. Vantagem aqui, como o volume é igual, é só passa de massa para mol, mol para massa. A gente já sabe fazer isso, inclusive. Então é mais prático. A concentração molar, pessoal, é uma das mais faladas porque ela tem a ver com a quantidade de moléculas. Isso tem uma relação muito importante para a estequiometria, principalmente. Em equilíbrio químico, por exemplo, só se usa a concentração molar. Tá? Que é o N1, número de molos solutos, o volume da solução, que está em litros. E aí, como é que eu faço e aplico isso aqui? Cara, a mesma coisa do outro caso lá. Não tem mistério. Eu vou ter um dado e vou pegar do outro. Para ficar mais fácil. Qual a concentração molar de 20 litros de solução contendo 10 mol de HF? Tipo, a concentração molar. Ah, boa. Eu posso chamar de M. Olha, ele acabou dando 2 traços aqui. Deixa eu apagar. Eu posso chamar de M. Ou, também não botei aqui para vocês, esse símbolo aqui. Ó. Vou botar para vocês já já. N1 sobre V. Então, esse M vai ser 10 mol sobre 20 litros. Tá fácil de conhecer. Meio mol por litro. Posso botar meio mol por litro ou meio M também, tá? M é molar. Corresponde a mol por litro. Por isso que o símbolo é M. E aí, tem livros antigos que usam esse símbolo aqui também, ó. Tipo um M meio com um rabinho torto assim. Pode usar numa boa, tá? Não está errado. É um símbolo historicamente válido. Beleza? Essa aqui é das principais. E aí, o que sobrou de dúvida de vocês agora, né? Mestre, como é que transforma uma na outra? Simples. Sabe essa expressão aqui, ó? Número de mols é massa sobre massa molar? Que eu falei um pouquinho para vocês na parte de estequiometria, principalmente. Cara, e a parte também no módulo D1, se eu não me engano. Se eu tenho o número de mols e sei a massa molar que eu estou trabalhando, eu acho a massa. Então a quantidade em mol que eu tinha em, sei lá, em tantos litros, a quantidade em massa tem em tantos litros. O litro não muda, o volume não muda. Se eu tenho a massa e tenho a massa molar, eu acho mol. Então essa aqui é a equação chave para transformar concentração molar em concentração comum e vice-versa. Que o pessoal mais confunde, mais se perde. Beleza? E tem uma última concentração, que essa aqui é muito pouco usada. Ela vai ser usada, eu vou mostrar para vocês, em propriedades coligativas. Lá ela é essencial. Em outros lugares ela não tem aplicação prática, ela é muito chatinha mesmo, porque ela trabalha com massa dissolvente. Sacou? Que é a concentração molal. Não é molar, molal. Tá? É o W. Ele é o número de mol do soluto sobre a massa dissolvente, não de solução. Tá? E aí, aqui tem uma regrinha meio que específica. Geralmente ela é expressa em mol por quilo, pessoal. Não pode ser mol por grama, mol por quilo, tá? Por definição. Aí ele falou assim, calcule a molaridade de 1 mol de soluto em 2.000 gramas de solvente. Beleza. W vai ser 1 mol sobre... Aí cuidado para não escorregar na casca de banana. 2.000 gramas, pode usar 2.000 gramas? 2 quilos. De modo que W vai ser meio mol por quilo. Fazendo continhas assim simples, só para você entender o raciocínio geral. Tá? E aí, tem 2 estrelinhas que aparecem de vez em quando importantes, que é o ppm e o ppb. Isso aqui são concentrações usadas para coisas muito diluídas. ppm é partes por milhão, ppb é partes por bilhão. Usualmente isso aqui é para quantidade de coisa, matéria, de a mesma coisa, da mesma unidade. Tipo assim, se eu tenho uma molécula de CO2 em 1 milhão de moléculas de ar, eu tenho 1 ppm. Se eu tenho 1 litro de oxigênio em 1 milhão de litros de ar, eu tenho 1 ppm de oxigênio. Beleza? Só que assim,
Também é possível fazer isso em relação a massa e volume. Pensar em tipo assim, quanto em massa tem de um dado soluto numa solução em volume. E aí isso é muito usado para poder contar contaminantes, principalmente. E aí guarde isso aqui, por favor, pessoal. Essa parte aqui de baixo é crucial. Pouca gente fala disso. Como é que eu converto? Como é que eu uso ppm e ppb para calcular soluções em massa e em volume? ppm equivale a miligrama por litro. E ppb equivale a micrograma por litro. Micro é 10 a menos 6, m é 10 a menos 3, micro. Tá? Então, você pode calcular de soluções convencionais, soluto, solvente, sólido, líquido, e achar ppm e ppb, ou ser cobrado por isso, igual a Enem já cobrou. Tá? Eu dei um exemplo só para você treinar aqui, ó, falando assim, dizer que existem 350 ppm de CO2 na atmosfera significa dizer que existem quantos litros de CO2 por litro de ar. Então, ó, pensando no conceito básico, tá? Se eu tenho 350 ppm de CO2, eu teria 350 litros. Lembra que o volume para gás é proporcional a mol, né? A quantidade de coisas, para 1 milhão de litros de ar. E se eu tiver 1 litro de ar, então, quanto eu teria que ter de CO2 aqui bonitinho? X. Então aqui basicamente é fazer a divisão de 1 milhão, ou 350, desculpa, por 1 milhão. Para não dar erro nos zeros aqui, ó. 350 por 1 milhão está dando para mim 0,00035 litros de CO2, ou seja, 3,5 10 a menos 4 litros de CO2 nessa amostrinha de ar, por exemplo. Então, em termos de regra de 3, para a mesma unidade é muito fácil. Só que é mais fácil lidar com ppm e ppb se for lidar com uma solução sólido líquido. Que é só lembrar que é miligrama por litro ou micrograma por litro. E isso tem aparecido muito para contaminantes em água.